Sabe aquela dor que ninguém vê, mas que parece tomar conta de tudo dentro de você? É um vazio que pesa, uma angústia que aperta e você nem consegue explicar. Não é loucura, é o trauma que ele deixou em silêncio ao ir embora. Ele disse: cuide-se, e você ficou olhando para o espelho sem nem se lembrar mais quem era. Você sente uma dor tão grande, tão silenciosa, que às vezes até duvida de si mesma, não é verdade? Parece que não é só tristeza, é como se faltasse o ar nos seus pulmões, como se tudo em você tivesse se quebrado por dentro. E ainda tem gente que ousa dizer que é exagero. Mas eu estou aqui para te dizer, você não está louca. Você sente, você vive, e seu sentimento é real. E essa dor, ela pode ter sido intensificada pela dependência emocional que talvez você nem saiba que tenha. A dependência emocional, ela pode tornar o fim de um relacionamento ainda muito mais doloroso, porque você colocou o seu parceiro como a sua principal fonte de segurança. Segurança, afeto e identidade. Quando essa conexão se rompe, é como se faltasse o chão. É como se a sua própria existência perdesse o sentido. Você se acostumou a validar as suas emoções, a sua autoestima e a sua identidade através do outro, tornando difícil enxergar o seu próprio valor de forma independente. Isso intensifica a sensação de vazio e desamparo, porque quem sofre de dependência emocional tende a se dedicar profundamente à relação, muitas vezes abrindo mão de si mesma. Quando o outro vai embora, ele leva consigo muito mais do que apenas a sua presença. Ele leva também a ilusão de pertencimento e estabilidade. Recuperar-se dessa dor envolve reconstruir a sua própria identidade, fortalecer a sua autoestima e aprender a encontrar a plenitude dentro de você mesma. E isso é possível com as ferramentas certas e um acompanhamento intensivo neste momento de dor. Você merece amor, mas antes de tudo, merece o amor que vem de dentro de você mesma. Uma vez, uma cliente me disse: Raquel, eu só queria conseguir explicar essa dor que eu estou sentindo, mas parece que não tem palavras para isso. Ela tinha sido traída, enganada, descartada e ainda assim ela se culpava. Ela dizia que a pior parte não era o que ele fez, mas o que ela começou a acreditar sobre ela mesma depois que ele foi embora. Ela tentava seguir a vida, mas era como se ela tivesse sido atropelada por algo invisível. Ela achava que ela era fraca, até que ela percebeu que o que ela realmente sentia não era fraqueza, era luto. Luto por tudo que ela deu, por tudo que ela sonhou e por quem ela se tornou, tentando ser suficiente para ele. Agora, eu vou te apresentar aqui 3 erros que te impedem de sair dessa dor e talvez você esteja cometendo e nem sabe. O primeiro erro é romantizar a relação e esquecer dos problemas. É comum idealizar o que foi vivido focando apenas nos momentos bons e ignorando os sinais que talvez aquela relação não fosse assim tão saudável. Isso dificulta o processo de desapego e pode fazer com que você permaneça presa à ideia de algo que na realidade não existia da forma como você imaginava. O segundo erro é colocar toda a culpa em si mesma. É fácil cair nessa armadilha de acreditar que se você tivesse feito mais, tivesse feito algo diferente, talvez ele não estivesse indo embora. Mas uma relação saudável não depende de sacrifícios extremos nem da anulação de quem você é. A responsabilidade de uma relação nunca está em uma única pessoa e carregar essa culpa sozinha apenas aprofunda a dor e atrasa o seu processo de recuperação. O terceiro erro é buscar validação na pessoa que te machucou. Quando a autoestima está fragilizada, muitas vezes surge o impulso de procurar respostas no próprio parceiro, seja tentando entender por que ele te
descartou ou buscando alguma migalha de atenção para se sentir que ainda é importante para ele. Mas essa busca só prolonga o sofrimento, porque mantém a sua felicidade e a sua identidade amarradas a quem não te valorizou da forma como você merece. O quarto erro é negar a própria dor e tentar seguir em frente sem enfrentá-la. Muitas pessoas, na tentativa de superar mais rápido, ignoram o que está sentindo e forçam uma recuperação superficial. Isso pode incluir se distrair excessivamente, preencher a agenda para evitar pensar no que aconteceu ou até fingir que a dor não existe mais. O problema é que ignorar o sofrimento não o elimina. Ele apenas se acumula e pode voltar de forma ainda mais intensa no futuro. Lidar com essa dor exige permitir-se, sentir, se compreender e processar o que aconteceu. A cura emocional não vem do esquecimento, mas vem do entendimento. Quanto mais você se permite acolher os seus sentimentos, mais forte se torna para reconstruir uma vida sem carregar esse peso do passado. Dizem por aí que o tempo resolve tudo, mas sozinho ele não faz milagres. É preciso agir para realmente se recuperar. O tempo só cura quando você age, quando você decide parar de alimentar essa dor com lembranças, redes sociais e fantasias. Você precisa dar o primeiro passo e o alívio já começa aí. Você não quer que ele volte, você quer sim que essa dor vá embora. E essa dor, ela não vai embora com o tempo. Ela vai embora quando você parar de se abandonar e quando você parar de correr atrás de quem não sabe te amar. Você pode começar a agir hoje mesmo. Eu vou compartilhar com você agora algumas estratégias que podem ajudar a enfrentar essa dor emocional. Evite a autocrítica. Não se culpe por sentir o que você está sentindo. As suas emoções são válidas e o que aconteceu não define o seu valor. Cuide de si mesmo. Pequenos gestos de autocuidado fazem a diferença. Desde tentar dormir bem, comer de forma equilibrada, até permitir-se descansar sem culpa. Um passo muito importante que você precisa reconstruir a sua identidade. Se o relacionamento ocupava um grande espaço na sua vida, pode ser difícil lembrar de quem você era fora dele. Explore novos interesses e fortaleça a sua autoestima. Escreva sobre a sua dor. Colocar os sentimentos no papel pode ser um processo terapêutico. Ajuda a entender melhor o que está dentro de você e dar espaço para novas perspectivas. Evite a idealização. É comum, no momento de dor, lembrar apenas dos momentos bons, o que pode dificultar o desapego. Reconheça a realidade da relação como um todo. Aprenda sobre dependência emocional. Se você sente que o término te quebrou completamente, é sinal de dependência emocional. Buscar o conhecimento sobre isso pode ajudar a encontrar caminhos para te fortalecer. Aqui no meu canal eu trago bastante conteúdos que vão te ajudar a ter mais clareza. Você não está sozinha. E se ninguém nunca te disse isso, eu vou te dizer. Eu acredito em você. Eu já vi mulheres destruídas se reconstruírem e muitas começaram exatamente neste lugar, sem saber como ao menos explicar o que estavam sentindo. Tamanha era a dor dessas mulheres. O fim de um relacionamento, ele dói para todos, especialmente para quem foi deixado. Mas quando há dependência emocional, o luto é ainda muito mais intenso. Uma dor profunda que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não conseguem entender. Você está viva, mas sente como se uma parte essencial de você estivesse morrido com o fim desse relacionamento. E essa dor não vem só pela traição, pelo engano, pelas mentiras, pela ruptura. Ela também tem a ver com a sua identidade. Quando você se entrega completamente a alguém, a sua percepção de quem você é pode se misturar com essa relação. Se essa pessoa vai embora, o vazio não é só pela ausência,
mas pela perda de parte de si mesma. Esse luto emocional vai além da pessoa que partiu. Ele envolve tudo o que você construiu achando que precisava se sacrificar e provar o seu valor para ser aceita, para ser amada. E agora, sem esse vínculo, a reconstrução parece assustadora, perdeu o sentido. Tudo o que foi idealizado, sonhado e combinado. Uma vez, em um dos meus atendimentos, uma mulher me disse: Raquel, ele não morreu, mas eu estou vivendo um verdadeiro luto. Ela foi traída, enganada, decepcionada, abandonada. Ela tinha dado tudo de si. E o que mais doía nem era a traição, era o jeito como ele seguiu a vida, como se ela nunca tivesse existido. Enquanto ela chorava no banheiro para ninguém ver, ele já estava postando fotos com outra nas redes sociais. Ela achava que estava ficando louca, tamanha era a dor que ela estava sentindo. Ela não entendia como aquilo podia doer tanto assim. Mas o que ela sentia tinha nome: luto emocional. E não era exagero, era o fim de um sonho, de um plano, de uma identidade que ela criou ao lado de alguém que a descartou. Mesmo as pessoas que mais nos querem bem, às vezes não entendem o tamanho dessa dor. Elas dizem: supera logo, soltam frases como: os homens não prestam mesmo. Ou então: sai dessa, achando que estão nos ajudando. Mas em vez de aliviar a dor, isso só piora, porque você começa a se sentir errada por estar sofrendo tanto. E quando ninguém valida a sua dor, a solidão pesa ainda mais. Você começa a duvidar do que você sente, se perguntando se realmente deveria estar sofrendo tanto. Por isso é tão importante ter uma rede de apoio, um espaço onde a sua dor seja compreendida e acolhida. Essa rede de apoio nem sempre será composta pelas pessoas mais próximas. Às vezes, quem mais nos ama não consegue entender o que estamos vivendo, porque a dor emocional nem sempre tem sinais visíveis. E quem não vive essa experiência pode não perceber a sua profundidade. A sua rede de apoio pode estar em grupos de terapia, em amizades que passaram por experiências parecidas, em profissionais que sabem orientar este processo ou até mesmo em conteúdos que te ajudam a dar nome ao que você está sentindo. É por isso que no projeto Inquebrável, 5 semanas para romper a dor e reconstruir a sua história, eu ofereço um espaço seguro e estruturado de apoio emocional, além de um grupo de WhatsApp, onde você recebe orientações, exercícios e treinamentos. Também temos uma comunidade ativa no Facebook, um lugar livre para compartilhar, para acolher e ser acolhida. E claro, todo este processo é guiado com apoio terapêutico profissional para que você não precise atravessar por este momento de dor tão intensa sozinha. É importante se conectar com quem já viveu essa dor. Quem entende, acolhe, não julga. Você não está errada por sofrer tanto assim. Você amou profundamente e talvez tenha se anulado ou até mesmo se sacrificado muito por este relacionamento. Mas amar por si só é um sentimento puro e digno. O problema não está no amor, mas na forma como ele é vivenciado. Quando há dependência emocional, o apego pode se tornar sufocante e em níveis mais profundos e intensos pode transformar o amor em algo destrutivo, fazendo com que a dor da perda pareça insuportável. Um erro muito comum é achar que essa dor vai melhorar quando ele se arrepender ou até quebrar a cara. Talvez você fantasie que ele vai se dar conta do que perdeu e vai voltar e ainda pedir perdão. Isso é o desejo de justiça emocional, ilusão de que a validação vem dele. Ou seja, isso acontece porque você tem a sensação que precisa de uma espécie de compensação, reconhecimento por tudo que você sofreu e ainda está sofrendo. Inclusive o desejo de justiça emocional, ele pode se manifestar como a esperança de que ele perceba o quanto te machucou
E tem pessoas que até idealizam a cena dele pedindo desculpas e até voltando arrependido. Isso tudo é uma ilusão. A cura não vem de uma atitude dele. A verdadeira cura começa dentro de você, no momento em que você compreende que não precisa mais da aprovação de quem te feriu tanto. O seu resgate ele não acontece quando o outro muda, mas quando você decide parar de esperar. É aí que nasce a verdadeira libertação. Outro erro comum também é acreditar que você perdeu o grande amor da sua vida e que nunca mais alguém vai te amar tanto assim, ou que você nunca mais será feliz ao lado de alguém. Mas eu quero te dizer que você não perdeu o grande amor da sua vida. Você perdeu alguém que te machucou profundamente e que não soube te valorizar. O que você sente falta é da ideia, do futuro que você idealizou, não da realidade do que realmente era o relacionamento, principalmente nos últimos dias, da forma como esse relacionamento estava. E quando você começa a enxergar isso com clareza, você dá o primeiro passo para se libertar da fantasia e voltar para a realidade. Uma boa forma de começar é escrever. Pegue uma caneta, um papel e escreva o que eu achava que ele era e o que realmente ele me mostrou quem é. Esse exercício simples vai te ajudar a separar o que foi sonho e o que foi verdade. E lembre-se, você não é fraca por sentir toda essa dor. Você é forte até demais por estar aqui de pé buscando conhecimento. A verdade é que ele não morreu, mas você está sim vivendo um luto. Porque ele matou um pedaço seu quando te traiu, mentiu, enganou e foi embora como se nada tivesse acontecido. Esse luto é real, mas essa dor não precisa te consumir para sempre. Se você escolher se cuidar, se proteger e se amar do jeito que ninguém nunca soube fazer por você até hoje, você não está enlouquecendo. Você está de luto, só que é um luto sem enterro, sem despedida e sem respeito algum. Eu vejo isso todos os dias. Mulheres que achavam que não iam mais aguentar e hoje estão mais fortes do que nunca, porque decidiram viver esse luto, mas não se enterrar com ele. Você quer que essa dor acabe logo e eu entendo. Que bom seria acordar amanhã e perceber que tudo isso simplesmente já passou, já acabou. Mas eu preciso te dizer uma verdade. Quanto mais você tenta fugir da dor, mais tempo ela fica. Porque a dor emocional ignorada não desaparece, ela se acumula. Isso acontece porque quando você tenta pular a dor, se distraindo, fingindo que está tudo bem, se cobrando para superar logo, o cérebro não tem a chance de processar e organizar essa experiência emocional. A dor fica pendente como uma tarefa não concluída. Essa dor reprimida costuma voltar em forma de ansiedade, insônia, irritação, culpa, tristeza sem motivo aparente, entre outros sintomas. O corpo e a mente, eles continuam tentando te avisar que algo precisa ser cuidado. Muitas vezes, a fuga da dor leva a comportamentos compulsivos ou a repetição de padrões como idealização, recaídas emocionais, busca desesperada de alguém que preencha esse vazio. Uma das minhas alunas chegou até mim desesperada. Ela disse: eu só queria que isso parasse logo. Eu já chorei tudo que tinha para chorar. Já entendi que ele não vai mais voltar, porque ainda dói tanto. Ela tentava seguir a sua vida, se distrair, fingir que estava tudo bem, mas por dentro ela se sentia exausta, como se estivesse presa em um looping de dor e pressa. Essa pressa é o impulso de ficar bem logo, esquecer rápido, superar já, como se sentir tristeza fosse fraqueza ou perda de tempo. A ironia é que essa pressa atrasa a cura, porque a cura emocional exige tempo, presença e acolhimento, não negação. Talvez você também esteja assim, cansada de sofrer, cansada de pensar, tentando se ocupar o tempo todo.
mas basta um silêncio que tudo volta. Você sente como se estivesse ficando para trás, como se estivesse falhando por ainda estar mal. E o pior, começa a se julgar por isso. Mas a raiz desse sofrimento não é só o fim da relação. É a forma como você aprendeu a lidar com essa dor. Se calando, se cobrando, tentando ser forte demais, rápido demais, sempre tentando agradar, se sacrificando pelo outro. O desespero para sair dessa dor logo vem do medo de entrar em contato com o que ela está tentando te mostrar. Mas dor ignorada vira ferida aberta. Essa dor está tentando te mostrar o que você talvez tenha passado a vida inteira tentando esconder de si mesma. A dor emocional, ela pode estar revelando algo profundo dentro de você. Algo que conscientemente ou inconscientemente você tentou evitar ao longo da sua vida. Pode ser um padrão de comportamento, uma ferida antiga que nunca foi curada, crenças sobre si mesma que foram construídas ao longo do tempo, ou até mesmo o medo que sempre existiu, mas que agora se tornou impossível de ignorar. Esse medo pode ser o medo de ser abandonada, o medo do abandono. Por exemplo, se você sempre acreditou que precisava de alguém para se sentir completa, essa dor pode estar mostrando que essa dependência emocional está impedindo a sua própria liberdade e autoestima. Ou ainda, se você sempre se esforçou para agradar os outros, talvez esse momento esteja te confrontando com a necessidade de colocar a si mesma em primeiro lugar. A dor, por mais cruel que pareça, às vezes ela tem um propósito: nos fazer enxergar o que precisa ser transformado. Não significa que ela seja justa ou fácil de enfrentar, mas pode ser um convite para um crescimento que antes parecia impossível. Quando você para de fugir e escuta essa dor, ela deixa de ser um peso e vira um portal de cura. Eu vou te ensinar agora um exercício simples, mas com um poder gigantesco. Você vai sentar com a sua dor. Senta com a sua dor por 5 minutos, sem música, sem celular, sem distração. Feche os olhos e respira fundo por algumas vezes. Você vai sentir o que está aí dentro, sem tentar mudar nada. E depois você abre os olhos e escreve: o que essa dor está tentando realmente me dizer? Deixa fluir, sem filtro, sem julgamento. Pode parecer pouco, mas é assim que você começa a se ouvir e a sua dor, ela começa a se acalmar. Lembre-se, você não está errada por sentir tudo isso. Você está vivendo um processo de luto e o luto exige presença e não pressa. E acredite, tem um caminho mais leve e ele começa quando você decide se ouvir de verdade. Eu sei que muitas vezes você gostaria de ter o poder de voltar no tempo justamente naquele dia em que você decidiu viver essa história com ele e apagar tudo nesse dia. Assim a sua história teria sido diferente. O problema não foi amar. O problema foi ter se anulado por esse amor. Uma vez, uma das minhas alunas me disse chorando: eu daria tudo para apagar ele da minha vida, porque junto com ele foi embora a minha autoestima, a minha alegria e a minha paz. E eu entendo esse sentimento, porque quando alguém nos machuca profundamente, dá a mesma sensação de que levou embora uma parte da nossa alma. E isso gera um arrependimento que rasga por dentro. Você se culpa por ter se entregado tanto, por ter acreditado em promessas, por ter ignorado os sinais. E no fundo, o que mais dói não é só ele ter ido embora, é o quanto você se perdeu de si mesma tentando ser suficiente para ele ficar. Você acha que se arrepende de ter amado, mas o arrependimento real é por ter ignorado a si mesma e por ter se silenciado, se diminuído, se moldado. A dor não vem do amor que você deu, vem do amor que você deixou de se dar. E você não precisa se arrepender por ter dado tanto amor.
mas você pode decidir a partir de hoje nunca mais se abandonar por ninguém. Durante esse processo de luto, vai ter dias em que você estará se sentindo melhor e vai ter dias em que você se sentirá despedaçada. Tem dias que você acorda bem, forte, decidida a seguir em frente. E no outro, mal consegue levantar da cama com o coração despedaçado, perguntando se um dia essa dor vai acabar. Essa oscilação não é a loucura, é o luto. Uma das mulheres que eu acompanho me disse uma frase que me marcou muito. Tem dias que eu me sinto livre, mas em outros parece que eu fui atropelada pela saudade e não consigo nem respirar direito. Ela achava que estava regredindo, mas o que estava acontecendo era só o processo natural de cura emocional. É exaustivo mesmo. Você começa a se perguntar se está enlouquecendo, se está fazendo algo errado, e isso vem porque o luto amoroso é uma montanha russa, não é linear. Você pode estar rindo hoje e chorando amanhã, e isso não quer dizer que você voltou ao ponto zero, ao ponto de partida. O que dói não é só a ausência da pessoa, é a quebra do vínculo, o colapso do que você projetou, a frustração por não ter sido como você esperava. O seu cérebro ainda está tentando entender o que aconteceu e ele oscila porque está tentando se proteger e também se adaptar à nova realidade, à nova rotina. O seu cérebro ele ainda está processando os eventos e buscando sinais de ameaça parecidos, como por exemplo, algo que te lembre o ex ou algo que te faça sentir rejeitada. Ele reage com ansiedade, tristeza ou raiva, tentando te manter tanto em alerta como em forma de defesa. Um mecanismo natural para diluir a dor aos poucos. Se a dor viesse toda de uma vez só, seria impossível. Então, ela vem em ondas. E isso é um modo do cérebro lidar com o trauma, sem te sobrecarregar de uma vez só. Estudos mostram que memórias traumáticas tendem a ser fragmentadas e reaparecerem em pedaços ao longo do tempo, e não como uma experiência contínua. Isso acontece porque durante o processo do término, que se tornou um evento traumático, o cérebro entra em estado de alerta máximo. Em vez de registrar a experiência de forma organizada e linear, como faz com as memórias comuns, ele armazena pedaços desconectados da experiência. Sensações, imagens, sons e emoções internas, sem uma linha do tempo clara. É por isso que você pode ter dias bons e de repente ser inundada por uma lembrança extremamente dolorosa. O cérebro está liberando partes do conteúdo emocional à medida em que sente que você pode suportar. Existe um conceito que se chama janela de tolerância. Esse conceito mostra que todos temos uma capacidade linear de lidar com o estresse emocional. O cérebro ele vai soltando a dor aos poucos para que você permaneça dentro da sua janela de tolerância e consiga processar aos poucos. Se o cérebro liberasse toda a dor emocional de uma vez, em vez de dosá-la dentro da janela de tolerância, isso poderia resultar em um estado de sobrecarga emocional ou desregulação intensa, causando um estado de choque que seria uma paralisação, ansiedade, pânico ou até sintomas físicos, como insônia, dores musculares, alteração no sono e no apetite, sensação de aperto no peito, pois as emoções intensas afetam diretamente o sistema nervoso e desencadeiam respostas fisiológicas de estresse. Esse impacto físico mostra como a dor emocional não se limita à mente. Ela se manifesta no corpo e pode comprometer a sua qualidade de vida, se ela não for processada adequadamente. Tem uma técnica simples que você pode fazer toda vez que sentir que caiu de novo. Se você está se sentindo mal, para por um instante e feche os seus olhos. Coloque a mão no seu peito, respira fundo pelo nariz, segura e solta pela boca bem devagar. Faça isso por 3 vezes.
Enquanto você faz isso, imagina que está acolhendo essa dor como se ela fosse uma criança assustada e não um monstro que precisa ser eliminado. Não briga com o que você está sentindo, só respira, só sente. Você não está errada por oscilar. Você está passando por um processo emocional profundo. E o fato de você ainda estar aqui, buscando entender, buscando se reconstruir, já mostra o quão forte você é. Conta-se que um homem só pescava peixes pequenos. Um dia alguém perguntou: por que você sempre deixa os peixes grandes escaparem? E ele respondeu: porque a minha frigideira é pequena. E assim ele passava a vida se contentando com pouco. Não porque era o que ele queria, mas porque era o que ele acreditava que cabia na sua vida. Talvez você tenha aceitado migalhas, porque a sua frigideira emocional, as suas crenças sobre o amor, valor e merecimento, era pequena demais. Mas agora é hora de fazer diferente. É hora de trocar a frigideira. Hora de parar de diminuir os seus sonhos para caber em relacionamentos que não te valorizam. Você não nasceu para mendigar afeto. Você nasceu para viver um amor inteiro, começando pelo amor que você deve dar a si mesma. Talvez você tenha passado tempo demais aceitando migalhas, não porque era o que você merecia, mas porque lá no fundo acreditava que era o máximo que você poderia ter. A história do homem que só pegava peixes pequenos. Um dia alguém perguntou: por que você nunca fica com os maiores? Porque a minha frigideira é pequena demais, respondeu ele. Talvez você também tenha vivido relacionamentos pequenos, limitados, que nunca te transbordaram, porque você acreditava que só cabia amor raso na sua vida. Mas agora é hora de trocar a sua frigideira, romper com esse ciclo de uma vez. É hora de escolher alguém e principalmente ser alguém que se permita viver um amor muito maior. E se você sente que chegou a sua hora, eu quero te convidar para o projeto Inquebrável. 5 semanas para romper com a dor e reconstruir a sua história. Um processo terapêutico em grupo feito para mulheres que estão passando por términos dolorosos e querem resgatar a sua força emocional com apoio, direção e acolhimento de verdade. Serão 5 semanas de transformação com sessões ao vivo, grupo de apoio pelo WhatsApp, comunidade exclusiva e orientação terapêutica para você fechar o ciclo de dor com dignidade e começar mais uma nova história com amor próprio, consciência e força. As vagas são limitadas e já estão quase no fim. Se o seu coração sentiu que é a hora, clica no link que eu deixei na descrição e juntas vamos mudar a sua história. Você não precisa viver isso sozinha e você não nasceu para aceitar menos do que você merece.